A gente está vivendo o final de um ciclo, né? Se a gente analisar a história humana de forma diferente, a gente vai perceber que toda vez que surge uma nova mídia, nós abrimos um ciclo civilizacional, temos a possibilidade de aumentar a população e depois de um certo tempo, que a gente consegue fazer determinadas mudanças que permite que essa população sobreviva, a gente entra num processo de decadência, de obsolescência, até surgir uma nova mídia e começar de novo um novo ciclo. Esse período final, né, essa fase final de obsolescência, é um período em que a gente vive o que a gente viveu no final da Idade Média também, né? É assim uma espécie de apagão do pensamento. A gente fica muito embotado, né? E os grandes pensadores do passado perdem espaço na sociedade. A gente fica muito no cotidiano e é uma coisa que a gente vai observando que é comum. Então, a gente está saindo desse processo, iniciando um novo ciclo, né, de renascimento. Então, a gente está na passagem. No final do século passado, a gente ainda estava na obsolescência, a gente agora está no início do novo ciclo, bem no início, com muito mais velocidade, etc., mas estamos no início. E quando a gente tem esse momento, a gente tem uma dificuldade de pensar, né? A gente ignora os grandes pensadores do passado, eles são um pouco jogados para escanteio. Isso em várias áreas da sociedade e inclusive no próprio processo de incompreensão do momento que a gente está passando. A gente está diante de um fenômeno, um macrofenômeno histórico, que é a chegada de uma revolução de mídia, que a gente não entende absolutamente nada sobre ele. E as pessoas ficam tentando entender, usando o método que o Aristóteles, há mais de 2000 anos, já discutia, né, já conversava sobre isso, falando de dois métodos de análise distintos, usados para situações distintas. O método indutivo e o método dedutivo, né? Então, o que é a indução? Indução é você começa a analisar algo a partir da parte e depois vai para o todo. Quando a gente fala de dedução, a gente fala do todo para a parte. Um não é melhor que o outro, depende do problema, né? Não posso chegar na farmácia e dizer que um remédio é melhor que o outro para problemas diferentes. Um remédio para o ouvido é uma coisa e um colírio para o olho é outra. Então, a indução é adequada para problemas conhecidos, para problemas operacionais, metodológicos, em que a gente já tem um problema, né? E que a gente precisa fazer um ajuste. Então aí você vai ali, usando a parte, você não precisa se preocupar com tudo. A partir da parte você vai resolvendo o problema. Quando a gente se depara com um problema muito inusitado, uma coisa bem diferente, você tem que dizer, opa, eu não posso partir da parte, eu tenho que ir para o todo. Eu tenho que fazer uma revisão de paradigma para poder, de novo, me dedicar ao estudo da parte. É um pouco o que o Thomas Kuhn, outro pensador sobre análise de realidade, que também está sendo desprezado, chamava de anomalia. Ele dizia que o conhecimento humano, num determinado momento, determinado fenômeno, as teorias deixam de rimar, né, com a realidade. E aí então você precisa fazer uma revisão, e na verdade o Thomas Kuhn estaria sugerindo, ele não fala isso, mas você deduz isso, né, que ele estaria sugerindo você ir da parte, sair da parte para o todo e você voltar ao todo para entender a parte. Então você tem que fazer uma revisão filosófica teórica, né, e não mais ficar apenas no operacional e no metodológico. Basicamente a dedução é isso. Revisões filosóficas e teóricas, né, e a indução são revisões operacionais metodológicas. Quando você tem um problema desconhecido, sobe filosofia, teoria. Quando você tem um problema conhecido, desce operacional, metodologia. Tudo isso são ferramentas operacionais eficazes. Muitas vezes as pessoas falam, mas filosofia e teoria não é prática. Não.
Se você tem um problema desconhecido que você não conhece, né, subir para a filosofia e teoria é extremamente prático. Né? E o operacional e a metodologia também são práticos. O que a gente tem que analisar é o custo-benefício. Se a gente tem um problema desconhecido, o melhor custo-benefício é rever os paradigmas, porque senão você vai ficar na toleira e não vai conseguir sair. E quando você tem um problema simples, o melhor custo-benefício é mexer na operação e na metodologia. O que está acontecendo hoje? Existe uma crise do que a gente pode chamar de indutivismo. Né? É a radicalização do uso da indução sem subir para a revisão filosófica teórica para entender o digital de outra maneira, sem revisar os paradigmas. E aí, então, a pessoa quer ir para um oceano novo com os velhos mapas do oceano antigo. Não vai conseguir tomar decisões adequadas. Dedução, problemas desconhecidos. Indução, problemas conhecidos. Dedução, filosofia e teoria. Indução, operacional, metodológico. Custos-benefícios adequados conforme o problema. A dedução e a indução, né, fazem parte, essas análises fazem parte da narrativa bimodal. O nosso projeto aqui, a gente já partiu logo de cara para fazer análise dedutiva. E a gente fez as revisões filosóficas teóricas para entender o digital. E eu te convido para fazer parte da melhor escola de futurismo do Brasil. Como é que você faz? Me manda um zap. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal.